os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Vamos dizer juntos o versículo 4? 4 não, desculpe-me. O versículo 5. Vamos dizer juntos? 5. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Cantai ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Grande é o Senhor, e Ele é muito digno de ser louvado. Vamos louvar ao Senhor. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Mais forte. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações, Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo.
Grandes são as obras do nosso Deus. Amém? Amém? Então vamos cantar isso com mais força. Vamos cantar com vigor. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Cante isso com força, com coração, com oração ao nosso Deus agora. Ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós realmente cantamos porque nós cremos que o Senhor é o Rei das nações. Como disse o teu profeta Isaías, capítulo 12, ó Pai, que isso seja notório em toda a terra, as grandes coisas que o Senhor fez. Então, ó Pai, usa o teu povo. Nós queremos hoje reunidos nesse tempo de louvor, de adoração, nesse culto ao Senhor, fazemos exatamente isso, anunciarmos os teus grandes feitos, anunciar a tua graça, a tua misericórdia, anunciar o teu plano, anunciar o teu amor para salvar o perdido e o teu poder de nos preservar nos teus caminhos. Nós oramos, ó Pai, pedindo a tua bênção para o nosso culto, pedindo a tua proteção nesse momento para a gente aqui, para os irmãos que ainda estão chegando, que tenhamos aqui um tempo abençoado por Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Poder sentar, queridos. Pega o seu informações, encontre aí, talvez aí na capa, onde tem informações bem grande, lá embaixo, nós temos a nossa agenda do mês de maio. E aí na nossa agenda, pode ver que no próximo sábado, dia 14, próximo sábado, às 17 horas, vamos ter um encontro especial do Ministério Dorcas. O Ministério Dorcas, esse Ministério das Senhoras, né, das Viúvas, da nossa igreja, vai ter uma celebração, vai ter uma comemoração, uma homenagem às mães, né, do Ministério Dorcas. Então, vai ser um tempo muito bom e todas as senhoras, né, do Ministério Dorcas são convidadas a participar. E às 19 horas teremos uma mocidade especial, uma mocidade que é da mocidade, mas para toda a igreja, porque o assunto é bem atual, um assunto bem importante, o momento político atual e o jovem crente, né? Vai ser muito legal essa próxima mocidade. Tá aí, jovens, chama de Unijovem porque vem outras mocidades para cá, quem pode me ajudar aí? Né? Vem outras mocidades também. E quem vai trazer esse estudo, essa mensagem, vai ser o pastor Orivaldo Pacheco. E pastor Orivaldo é conhecido como o Jair Bolsonaro do Conjunto Ceará. Dei um desconto, estou brincando. Mas o pastor Orivaldo é muito bom na área de política, é muito bom, muito estudioso nessa área e vai trazer boas, excelentes reflexões do momento atual. Quero convidar todos, né, que possamos realmente estar aqui no próximo sábado. 5 horas, Ministério Dorcas, e às 7 horas da noite, a mocidade. No próximo domingo, dia 15, né, vamos dedicar a algumas partes das mensagens aqui
para falarmos acerca do aniversário de 68 anos do moderno Estado de Israel. Então, também próximo domingo vai ser bem temático, bem interessante. Dia 21, sábado, passando esse próximo sábado, no outro sábado, nós vamos ter um encontro dos casais, os grupo IUP, o grupo CEL. O grupo IUP e o grupo CEL. Rapaz, gostei aí. O IUP é dos jovens, viu? Dos casais jovens, hein? E o tempero e comunhão? Tá dessa panela, o panelaço. Né? Ok, então voltando no dia 21. No dia 26, é feriado, nós vamos fazer um passeio especial para as mães da nossa igreja. Então até falei hoje pela manhã, né? Nós vamos sair daqui às 8 horas, um ônibus ar-condicionado, bem, bastante conforto. Vamos tratar as senhoras, as mães, as filhas, né, como verdadeiras rainhas, tratá-las como princesas. E vamos para um local bem bonito lá na Pacatuba, passar o dia lá, com piscina, descansando, passeando. Vai ser um tempo muito bom e é uma oportunidade que os filhos, né, podem dar esse presente às mães. O filho, ele compra o convite, é o filho ou o marido, né? A mãe que faz isso não. O filho ou o marido compra o convite e dá o convite como presente à mãe. O convite custa R$30, com tudo isso que tem direito aí, né? E é um excelente presente para dar um dia especial para sua esposa ou para sua mãe, né? Então, aí bem especial mesmo. Então, façam isso. Se você fosse fazer esse passeio com ela, você ia gastar aí quanto aí? Quanto aí, Bruno? Pastor Bruno, se fosse levar a Rose para um dia inteiro lá de passeio desse, quanto? Uns R$1.500, ele está falando aí. Então, por R$30 você faz isso e deixa o resto com a gente, tá bom? Viu, Rose? Ok. O Bruno deve ter comprado aí, já deve. Diga lá, irmã. Deixa comprar, depois a gente avisa o resto. Deixa. A gente dá o aviso aos poucos. Ok, vamos voltar, deixa eu ver se eu encontro nossas informações ainda aqui. Nossas informações, então, dia 28, né? Cada sábado é um sábado especial, vamos ter às 5 horas da tarde o chá de baby da Kelly Rodolfo. Olha, dona Graça, presta atenção, aguarda a sua neta aí. A Blandina tá para chegar, né? Então, estamos fazendo. É Rutinha. Ok. Nós estamos muito alegres, né? Nascimento do Moisés, da Diana Carla e do Romulo, né? E essas senhoras, nós estamos orando, que estão grávidas, já Deus tem abençoado agora nos partos. Quem vai ser a próxima, hein? Agora, mais próximo não é a Kelly não, né, Kelly? Depois a Kelly, depois a Florinda, tá na lista aí, tudo bem. Virando aí o seu informações, por favor, amados. Vamos olhar aí nas notas e notícias. 3 assuntos para nós estarmos orando, colocando mesmo na sua lista de oração e orando por essas programações da igreja, que muitos podem participar. O aniversário da igreja vai ser em julho, vamos fazer 16, 17 e 18. Vamos ter o tema no aniversário da nossa igreja, Israel, uma nação profética, e o preletor será o Dr. Thomas Ice. Ele está vindo dos Estados Unidos e ele é uma das maiores autoridades em profecias bíblicas, e vamos ter um tempo muito abençoado, muito especial aqui. Também aqui, entre outros retiros, o retiro de jovens, o tema, o Espírito Santo, selo, santidade e serviço, dia 12 a 15 de agosto, e o preletor será o pastor Almir Tavares. Nós vamos ter a EBJ em julho, com o tema do Espírito Santo, acerca da obra do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo,
E no retiro de jovens vai ter um complemento ainda mais. Então, vai ser um assunto muito bom, estudado até com profundidade aqui. E o nosso retiro de casais, com o tema Põe em Ordem a Tua Casa. 25 a 27 de novembro, com o pastor Paulo Alves será o preletor. Então, todos esses retiros, retiro de jovens já podem fazer suas inscrições, retiro de casais também já podem fazer suas inscrições, e já tem a ficha, você vai pagando, vai parcelando, para chegar em novembro, só ir para esse tempo muito abençoado então. Ok, então vamos continuar o nosso culto, né? Irmão Heber? Boa noite. Cantamos sobre as grandes obras do nosso Deus. Cantamos que Ele é poderoso. Só o nome dEle é santo. O fato de sermos filhos dEle e de termos o Espírito Santo presente em nós nos faz desejar sermos adoradores. E essa música fala sobre isso. Ela diz que Deus é como uma oração. Conduz-me em todo o meu caminhar. Me faz alegrar-me em Tua presença. Eu não quero cantar apenas. Eu não quero dizer palavras. Eu quero ser obediente. Eu quero obedecer.
conhecer essa música? Já. Algumas pessoas de manhã conheciam. A gente repetiu hoje à noite. Eu espero que os irmãos aprendam. A gente repete músicas que são boas, que tem letra que nos edifica. Ixi, ficou melhor agora. Vamos ficar de pé? Há um mês atrás nós cantamos uma música e eu me senti muito edificado pelos irmãos quando nós cantamos ela. Que a igreja respondeu cantando com bastante força. Era um questionamento. Quem sou eu? Para que o Deus de toda a terra se preocupe comigo, que sou tão pequeno. Então nós vamos cantar ela mais uma vez e entre em espírito de oração, cante com força. Quem é você perante Deus? Mas mesmo assim Ele te ama. Bem forte. Quem sou eu? Sou eu, para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração, não apenas por quem sou, amém? Mais forte, quem sou eu? Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu? Que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim. Amém. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que como um vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu amo, me dizendo quem eu sou teu. Por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo,
Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, que essa igreja sempre viva assim, Pai, compreendendo que somos teus, compreendemos que precisamos de Ti, compreendendo que esse louvor é gratidão a Ti por tudo que Tu já tens feito por nós, tudo aquilo que temos e que somos. Que esse louvor sempre chegue com essa força a Ti, que nosso coração seja movido pelo Espírito Santo a Te louvar assim sempre. Nós Te rogamos, pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, a gente vai ter a leitura com o irmão Ailton e a Edislândia. Boa noite. Leitura para a consagração. O toque do chofar, trombeta. Tocai o chofar em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Já está próximo. Joel 2:1. Muitos sinais em nossos dias apontam para a volta do Messias, para governar como rei sobre toda a terra. O chofar também significa preparação para a batalha final. No arrebatamento, o chofar alcança o nosso interior, compelindo-nos a enfrentar as nossas áreas de culpa e desobediência, a fim de estarmos preparados para relacionar-nos com o Deus Santo, sabendo que o dia do Senhor está próximo. Deve ser também uma motivação para nos preparar. O chofar realmente é um chamado de despertamento. Acorde, gente, é hora de dispor-se. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o ressoado o chofar de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. 1 Tessalonicenses 4,16. Prepare-se para a guerra. As forças do mal já estão em formação de batalha. É hora de ajuntar-se com coragem de não desfalecer. Arrependam-se de toda insensatez do mundo e do tolo desperdício da sua preciosa energia. Acordem, é tempo de dar tudo ao Senhor Jesus e a entregar-se ao seu grande propósito para a nossa vida. Nosso Messias está à portas. Vigiem, pois a vinda do Rei está tão próxima. Você ouve o som do chofar? As notas baixinhas, lá longe, já estão chegando do céu, em constante crescendo. É a sua voz que está chamando, alcançando o íntimo da nossa alma. Você ouve o som do chofar? Gostaria de pedir à igreja para ficar de pé para a gente ler a leitura das Escrituras Sagradas, em 2 Reis 25, de 1 a 12. Segundo Reis 25, de 1 a 12. E sucedeu que, no nono ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor.
E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 do mês quarto, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi invadida e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei, e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei, e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e foi-lhe pronunciada a sentença. E aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. E no quinto mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar, alguns para vinheiros e para lavradores. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse dia. E também pelos dízimos e as ofertas que os irmãos, Senhor, com corações alegres, devolvem ao Senhor. Que o Senhor possa sempre ser glorificado nessa alegria da tua igreja, em ofertar, em dizimar. Oramos agradecido no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como a igreja já está num espírito de um grande coral, né? Vou pedir que os homens cantem, repitam comigo isso aqui. A música que nós vamos cantar, de todas as tribos, é uma música muito bela, que fala de todos os povos e raças, línguas e nações, louvando ao nosso Deus. Eu queria que os homens repetissem comigo assim. Cristo Jesus, presente aqui. Pode ser? Só os homens. Cristo Jesus, presente aqui. Certo? Repitam mais uma vez. Cristo Jesus, presente aqui. As mulheres vão cantar com os meninos. Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus, homens. Cristo Jesus, presente aqui. Deu para entender? Na última estrofe nós vamos repetir assim, os homens cantam comigo.
Deu para entender? A gente aprende, né? Vai aprender. Bem, podem sentar. Antes de passar a palavra para o pastor, como estamos estudando sobre o livro de Apocalipse, nós vamos cantar uma música, um texto lá, a música que a gente já vem cantando, Apocalipse 21. A gente espera que a igreja consiga aprender sempre. E eu espero, vou cobrar de cada uma das pessoas do coral para cantar. Fazendo divisão, por favor. Ainda é o Dia das Mães, né? E a gente já falou, a gente já fez a homenagem, uma pequena homenagem hoje pela manhã. Vamos fazer o Dia das Mães no dia 26, mas nós queremos de uma forma bem simples agora, mas bem direta, em poesia, dizer alguma coisa para as mães. Tá certo? Ok aí? Muito bem. Então, é uma forma de expressar, né, a vocês, em forma de poesia, o que o nosso coração, como filho, como esposo também, sentem e agradecem a Deus pela vida de vocês. Vocês devem ter visto vários vídeos, né? Mas esses vocês não viram, tenho certeza. Vamos lá. De todas as mães do mundo, nós teríamos escolhido você. Ok. Vamos chamar aqui nossas crianças, os professores aqui à frente, vamos orar, vai ter o culto infantil.
Ele sempre tem alguma coisa para conversar aqui. Sempre tem. Algum assunto não resolvido. Olha, ó. Miqueias, sai desse meio aí, Miqueias. Muito bem. Lá vem o Cauã. Cauã pensava que o nome dele era Gavião, em Tupi-Guarani, mas não é não, né? Já pesquisei, e não é o Gaviãozinho não, é o Sol Nascente. Pesquisei, ele é quente mesmo. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento agora do nosso culto infantil. Agradecemos nossos irmãos que ensinam, que cuidam desse momento das nossas crianças. E pedimos a tua bênção para esse momento, para esse culto, que essas crianças, nossos filhos, crianças aqui da igreja, louvem ao Senhor e hoje aprendam mais da tua palavra, sejam edificados e hoje até salvação também. Abençoa, Pai, nosso culto infantil, em nome de Jesus. Amém. Então, aí a turminha aí vai saindo aí. Olha só. Enquanto as crianças saem, pegue sua Bíblia e vá para o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 9. Livro de Apocalipse, capítulo 9. Semana passada nós vimos o sétimo selo que desencadeou as trombetas, e vimos as 4 primeiras trombetas, e agora vamos ver a 5ª trombeta, o 5º chofar tocado, e o que representa, o que se desencadeia esse tocar da trombeta lá no céu e o que acontece aqui na terra. Vamos ficar em pé, vamos ler Apocalipse capítulo 9, vamos ler os versículos de 1 a 12. Tá bem. 9, de 1 a 12. A gente lê e estuda esses textos tantas vezes, mas eu não consigo ler ou estudar isso sem ficar emocionado com isso. O que Deus está mostrando para nós, né? Abrindo o futuro e mostrando para nós o que vai acontecer. Nós estaremos no céu nessa época já, estaremos lá nas bodas, na festa de casamento com o Senhor Jesus. Mas Ele está mostrando a nós agora o que vai acontecer no futuro na terra. Diz assim, Apocalipse capítulo 9, vamos ler os 12 primeiros versículos. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, à vegetação da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem,
mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E eles desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham coraças como coraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhante a dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar, causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abadom, e em grego Apolion. Passado é já um ai, e eis aí que depois disso vem ainda 2 ais. Pai querido, nós cantamos aqui, ó Pai, um cântico que diz: quem sou eu? Quem sou eu para que o Deus de toda a terra possa lembrar do meu nome? Quem sou eu, ó Pai, para que o Senhor de toda a glória possa ser tão misericordioso, a fim de não somente nos salvar, mas também nos preservar, nos guardar e também nos revelar o teu plano. Planos, ó Pai, só se comenta, só se conversa, só se compartilha com amigos. E o Senhor conta o teu plano, revela o teu plano para nós. Há um poder de edificação, de crescimento de fé, quando nós entendemos mais a tua palavra e pedimos a tua bênção para que o Senhor possa abençoar-nos nesse estudo. Pedimos, ó Pai, que sejamos edificados, desafiados, e enquanto a tua igreja cresce e se edifica na graça e no conhecimento, o Senhor também, na tua misericórdia, possa estender essa graça para salvar pessoas também. Oramos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Há alguns assuntos para nós pensarmos, estudarmos do capítulo 9, que nós vamos dividir esse estudo em 2 partes. Vamos dedicar hoje a apenas essa 5ª trombeta como uma introdução ao restante dos ais que vem por aí à frente. Então, a primeira coisa que nós fazemos aqui é gostamos nós de nos situarmos nesse contexto profético do livro de Apocalipse, como ele nos revela. Já falamos aqui que o grande acontecimento profético esperado é o arrebatamento da igreja. Cristo vem nos ares, ele não vai pisar agora na terra, dos ares mesmo ele chama, a trombeta é tocada e a igreja vai ao encontro do Senhor Jesus nos ares, e ele nos leva para o céu. Chama-se o arrebatamento da igreja. Com a tirada da igreja, abre as portas agora para o aparecimento do anticristo, para o surgimento ou a revelação do anticristo. E um dos primeiros atos do anticristo é o pacto do anticristo com Israel, e então dá-se aí nesse pacto, nessa aliança, o início da tribulação. Alguns acontecimentos aqui nesse período: os 6 primeiros selos, o ministério dos 144 mil judeus, os remanescentes, há uma conversão primeiramente de
uma grande leva de judeus, eles agora se tornam testemunhas de Jesus Cristo, e também o ministério das duas testemunhas judias, que pregam durante 42 meses, nesse primeiro período da tribulação. Esse período da tribulação é dividido em dois períodos, duas fases. A primeira fase, de 3 anos e meio, né? Aqui, quando nós temos todos esses acontecimentos, e depois nós temos a segunda metade da tribulação, como vemos aqui, os 3 anos e meio seguintes, que termina com o fim da tribulação. Ela é chamada também, já vimos isso aqui, esse período final dos 3 anos e meio, da segunda parte da tribulação, é chamada de grande tribulação, e também, ou até falamos sobre isso hoje pela manhã, é também chamado também de o período, o tempo da angústia de Jacó. E a explicação é simples. Por que esse período aqui é chamado de o tempo da angústia de Jacó? Jacó é Israel, representa o povo de Israel. Porque na metade da tribulação, o anticristo vai quebrar o pacto com Israel, com os judeus, e vai começar uma grande perseguição aos judeus. Então, haverá um sofrimento para os judeus nesse período aqui da segunda parte da tribulação, como nunca houve na história. Quando Jerusalém foi destruída em 586 a.C., a primeira destruição de Jerusalém, até nós lemos hoje aqui na nossa leitura, não foi? A destruição de Jerusalém, que o rei era até Zedequias, se pensou que aqueles assassinatos, aquela mortandade que aconteceu em 586, tinha sido a pior coisa que aconteceu com Israel. Mas não foi. No ano 70 da nossa era, Jerusalém foi novamente destruída, novamente milhares e milhares de judeus foram mortos, assassinados, mulheres, crianças, pelos exércitos romanos, e se pensou que foi a pior coisa que aconteceu já com os judeus na história. Mas não tinha sido. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler faz um plano de aniquilar, um genocídio, matar todo o povo judeu, e desse período aí de 4 anos consegue ainda matar 6 milhões de judeus. Se pensava que o Holocausto tinha sido a pior coisa já acontecida com os judeus, mas não é. A pior coisa ainda está aguardando, será nesse período aqui da grande tribulação, nesse período da angústia de Jacó. Vamos nos situar. Os selos começam a tribulação, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto, e o sétimo selo abre-se agora as trombetas, e as trombetas vão acontecer justamente nesse segundo período da tribulação. Primeiramente as 7 trombetas, e depois os 7 cálices da ira de Deus. Então, eu tenho falado hoje, na Bíblia a gente começa a pensar, né? A gente começa a entender melhor, e isso é bom, né, para a nossa mente, compreender a mente de Deus. Por que esse segundo período é muito mais terrível do que o primeiro? Só em questão de juízos, aqui vai ter 14 juízos, aqui 7. Então, em 3 anos e meio havendo 7, e em 3 anos e meio havendo 14, é claro que é muito pior. Outra coisa, se você vai olhar, esses 14 aqui, desse período, são muito mais intensos do que esses 7 ou 6 desse primeiro período. Então, é um tempo realmente muito difícil. Nós já estudamos semana passada as 4 primeiras trombetas, e estamos mais ou menos aqui, né? Agora vamos estudar a 5ª trombeta, como nós lemos aí no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículos de 1 a 12. A 5ª trombeta, ou chamado também o primeiro ai, como ele diz no versículo 12, vai nos mostrar
as profundezas da maldade do diabo. É uma revelação como nós nunca tínhamos visto na Bíblia. Deus abre as cortinas para que a gente possa ver como é que esse mundo será quando Deus permitir o diabo agir com mais liberdade e com mais intensidade. Quero aqui abordar 5 coisas nesse estudo preliminar. Primeira, a diferença básica entre a quinta trombeta com as trombetas anteriores, as 4 trombetas anteriores da semana passada. Nós vimos que na semana passada as trombetas atingiam a natureza, atingiram o mar, depois atingiram as árvores, depois atingiram também as águas doces, né? As trombetas anteriores estavam atingindo também a natureza, mas esta agora vai poupar a natureza para atingir os homens. Olha o que diz o versículo 4, né? Para nós entendermos isso melhor. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Uma diferença básica aí é que essa liberação do que vamos ver daqui a pouco de milhares, talvez milhões de demônios, e tem um alvo, não é mais agora atingir a natureza, o mar, as plantas, a terra, o céu. O alvo é o sofrimento no ser humano. Uma coisa aqui que é bom nós lembrarmos, estamos lendo ler diversas vezes alguns versículos desses 12 primeiros versículos de Apocalipse capítulo 9, mas é uma coisa boa nós lembrarmos, né? Se você olhar aí Apocalipse capítulo 6, lembrando daquele 4º selo, a terra já está devastada, a terra já está um caos. Lembra que nesse 4º selo, capítulo 6, versículos 7 e 8, e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e que estava assentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, matar, com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Matar a 4ª parte. Sempre é bom te lembrar que daqui a poucos anos, né, o mundo já atingirá a população de 8 bilhões, já disse que está uns 7 bilhões e tantos, mas daqui a pouco vamos arredondar, vai chegar a 8 bilhões, e no período de poucos meses, talvez um ano, serem mortos 2 milhões dos habitantes da terra. Só isso já é um caos. Os acontecimentos, a terra toda em catástrofe seguida. E não é uma coisa que acontece apenas lá no Chile, não é uma coisa que acontece apenas lá no Peru, não é uma coisa que acontece apenas lá no Irã, não é uma coisa que acontece apenas lá no Japão. Isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Não há quem ajude, porque todos estarão na mesma situação. Então, uma das coisas que devemos notar é que essa 5ª trombeta, ela tem um alvo. Esse alvo é o ser humano. A segunda coisa também que nós podemos notar, ainda baseado nesse versículo 4, que é importantíssimo nesse capítulo, é que diz que esse sofrimento terrível está destinado aos homens. Aí diz o versículo 4, no final do versículo 4, olha o que é que diz: aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Você já começa a compreender, se você está começando a entender o livro de Apocalipse, o plano de Deus é que esses
essa trombeta, esse quinto juízo, tem um propósito também de defender os convertidos daquela época, porque eles estão sendo perseguidos pelo anticristo. E diz então, né, os judeus convertidos, começou com os 144 mil, e os gentios convertidos são preservados. As últimas trombetas dos 3 ais são terríveis e imagináveis castigos para os que rejeitarem a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, uma coisa que devemos ver isso, é que as pessoas que estão se convertendo no período da tribulação, eles estão morrendo por causa da perseguição do anticristo. Aquele que não quiser aceitar a marca da besta na testa ou na sua mão, ele será morto. Então haverá uma perseguição, haverá um controle total da terra. Então as pessoas não poderão comprar, tem que se esconder, e as pessoas que não tiverem serão mortas. Então, nessa segunda parte, esse juízo, primeiro na quinta trombeta que nós estamos vendo, vai atingir somente os descrentes, somente aqueles que estão juntamente com o anticristo a perseguir os convertidos daquele período. Há uma limitação, amados, muito grande, quando nós somos desafiados a pregar sobre o livro de Apocalipse no domingo à noite. Para mim, muito mais fácil pregar no livro de Apocalipse na escola dominical, porque a gente tem muito mais interação. Se a gente vai dar um estudo do livro de Apocalipse à noite, domingo à noite, embora o objetivo seja porque a gente quer que toda a igreja, que todas as pessoas possam também estudar, aprender esses assuntos, mas é um desafio para quem vai expor isso, a fim de que não sejamos superficiais, mas que nós tenhamos essa vontade, esse desejo forte de sermos mais profundos, conquanto difícil seja fazer isso aqui nesse momento. Mas vamos topar isso. Nosso desafio é esse. Vamos tentar explicar coisas, talvez difíceis, talvez coisas que vamos compreendendo aos poucos, e vai depender agora de cada um, da sua fome, da sua sede, da sua vontade de aprender. Mas eu queria fazer algumas perguntas. Primeiro, uma pergunta: se a quinta trombeta, ela tem um desafio de liberar milhões de demônios, vamos já descrevê-los, para atormentar durante 5 meses os que não têm o selo de Deus, os que não são convertidos, eu queria perguntar isso. Como é chamado? Tem um erro aí de português, nós estamos aí nessa pergunta aí, mas vocês nem vão olhar o erro aí, que eu nem vou falar qual é, certo? Como é que é chamada essa maioria de pessoas que será perseguir, que será o alvo desses demônios nesse período da tribulação? Como é que são chamados essas pessoas? Como são chamadas? Como é que nós caracterizamos essas pessoas? Você sabe? O que é que caracteriza essas pessoas? Os que se converterem serão poupados dessas terríveis dores que acontecerão durante 5 meses. E esses que serão acometidos, sofrerão esse tormento. Quem são eles? Como é que eles são chamados? Você sabe como é que são chamados? Deixa a sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 9, marcando Apocalipse capítulo 9, e vá para 2 Tessalonicenses capítulo 2.
Deixa eu explicar isso aqui para você. Vamos ver se nós conseguimos explicar isso. Olha, 2 Tessalonicenses capítulo 2 está explicando o surgimento, está revelando profeticamente o surgimento do anticristo. Certo? Aí ele está descrevendo a ação do anticristo no período da tribulação. Versículo 9, né? Deixa eu ler o versículo 8 para a gente ficar mais ainda. E então será revelado o iníquo. O iníquo é o anticristo. Depois que a igreja for arrebatada, o anticristo vai poder ser revelado, ele vai se revelar. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ele só vai ser aniquilado no final da tribulação, quando Cristo voltar. A esse, falando do anticristo na tribulação, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, o anticristo vai operar na terra com o poder de Satanás. Deus vai liberar isso. E diz, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Gente, o início da tribulação vai ser marcado por milagres tremendos, grandes sinais. O anticristo vai ser um fazedor de milagres. Olha, a multidão adora milagres. O mundo gosta de milagres. E então vai aparecer o anticristo, olha, fazendo mesmo, diz fazendo, olha, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, versículo 10, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Para quem ele vai fazer? Para aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem. É só você agora pensar comigo. O arrebatamento aconteceu hoje. A igreja do Senhor agora vai ao céu, sobe. Só ficam aqui os descrentes. Só ficam aqui aqueles que rejeitaram a graça da salvação, ou aqueles que nunca ouviram. E aqueles que rejeitaram, por isso é que eles ficarão na terra, é porque eles rejeitaram. Olha o que diz, eles não, versículo 10, não receberam. Por que não receberam? Porque eles rejeitaram. Quem ouviu o evangelho e fica aqui na terra, é porque rejeitou esse evangelho. E os prodígios da mentira são justamente para eles. Eles são chamados os apóstatas, aqueles que tiveram próximo da graça, mas que rejeitaram a graça. Aqueles que estiveram pertinho da graça, aqueles que ouviram da graça, aqueles que concordaram da graça salvadora de Cristo, mas não aceitaram essa graça salvadora de Cristo. Olha aqui o perigo dessas pessoas que ouvem o evangelho. Porque quando a igreja for arrebatada, eles vão receber o anticristo na vida deles. Eles são chamados de os apóstatas. Todas as igrejas
que pregam mentiras, que pregam erros, e as pessoas estão lá ouvindo esses erros, e elas têm a palavra de Deus, e elas não vão para a palavra de Deus porque elas gostam de mentiras. Isso vai ser o celeiro do anticristo. É terrível isso. Esses é que vão ficar, esses é que vão aplaudir, esses é que vão receber entusiasticamente o anticristo, gente. É por isso que quando chega nessa segunda parte da tribulação, que o juízo começa a ficar mais intenso, mais terrível, as primeiras pessoas a serem atingidas são elas, e Deus prepara para elas alguma coisa aqui na terra pior do que a morte. Deus prepara, o que eu digo aqui, imagináveis castigo para os que rejeitarem a graça do Senhor. Porque às vezes as pessoas estão sofrendo, ou porque tem alguma coisa, e acha que a morte vai lhe trazer alívio. Não, se a pessoa morre sem Cristo, a morte vai ser pior ainda para ela. Mas ela tem uma ilusão de que na morte acaba o sofrimento e a dor aqui. Então, imagine a terra um caos, faltando comida, faltando água, as águas agora amargas, o mar agora, a grande parte do mar agora com morte de peixes, com navios afundados, o mar se tornando um mar de sangue. Os poderes do mundo de claridade de dia e noite, agora tudo escuro. As pessoas sofrendo de pestes, as pessoas sofrendo de doenças, pessoas morrendo aos milhares. E agora o que acontece na quinta trombeta? São liberados uns demônios tão terríveis que eles impingem o sofrimento e que as pessoas vão querer morrer, mas a morte não acontece. Durante 5 meses, nesse segundo período da tribulação, não haverá morte na terra, haverá apenas sofrimento. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 9, para a gente voltar para esse assunto. Terceiro item nós falamos aqui, o príncipe deste mundo foi chamado assim por Jesus em João 14:30 e em João 16:11, receberá a chave do abismo para liberar todos os demônios que até então estavam presos, um poder maligno quase ilimitado. Leamos versículos 5, 6 e o 10. E foi-lhes permitido não que os matassem, os que têm a marca da besta, mas que por 5 meses os atormentassem. Esses demônios com esse formato de gafanhotos, né? Eles são inteligentes, eles podem ser comandados, eles são limitados, porque se eles chegam e tem alguém que é de Cristo, ele não pode tocar. Olha, ele é inteligente, ele tem o conhecimento. E foi-lhes permitido, diz versículo 4, e foi-lhe dado que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi permitido a esses demônios que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, então eles vão querer morrer, e eles vão fazer tudo para morrer, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles,
e diz no versículo 10: e tinham caudas semelhante a dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar ou causar dano, dor aos homens por 5 meses. A Bíblia, Deus fala que nesse período, Deus encontrou uma forma de punir os homens que rejeitaram o seu Filho Jesus. Os homens que endureceram o seu coração para a obra do Espírito Santo, que ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E durante 5 meses, as dores serão tão grandes que os homens vão querer morrer e Deus não permite que eles morram. Tem que sofrer durante 5 meses. Mas eu quero tirar uma lição boa desse fato triste aqui que nós estamos lendo. Vocês lembram de Jó capítulo 1, versículos 10 a 12, né? Diz que quando Deus estava se reunindo com os anjos, Satanás veio no meio deles, né? E Deus pergunta: onde é que você estava? Ele diz: eu estava rodeando a terra, eu estava passeando pela terra. Então o diabo está na terra, andando sobre a terra com seus demônios. Aí Deus diz para Jó, diz para o diabo: você viu meu servo Jó? Como ele é um homem íntegro, como ele é um homem temente a mim, como ele é um homem que se desvia do mal. E o que é que o diabo diz? O diabo diz: deveras, o Senhor o abençoou, mas tira as bênçãos dele, vê se ele não vai amaldiçoar, se ele não vai blasfemar o teu nome. E é interessante, amados, que Deus diz: olha, você pode tocar nas propriedades dele, só nesse momento, só nas propriedades dele. Ou seja, o diabo está agindo na terra, mas ele é limitado por Deus. Por exemplo, ele não pode fazer nada contra um filho de Deus, a não ser que Deus permita. Ele queria fazer muitas coisas piores na terra, mas a presença da igreja ainda o limita aqui na terra. Mas o que a Bíblia nos ensina, com toda assim clareza desses fatos, é que depois que a igreja sair, o diabo então vai ter cada vez mais poder de agir na terra. E quando chega na segunda metade da tribulação, quando chega na 5ª trombeta, há demônios que a Bíblia diz que estão presos. Então você já ouviu falar, por exemplo, quando você pega nos evangelhos, tem um homem gadareno que tinha uma legião de demônios. E aqueles demônios eram tão poderosos na vida daquele homem, diz que amarravam ele com cadeias, com correntes de ferro, e ele despedaçava as correntes de ferro. Pois a Bíblia diz que ainda estão presos no poço do abismo, ainda milhões de demônios que só vão ser liberados por Deus nessa segunda parte da tribulação. E são esses que serão liberados que vão impedir todo esse sofrimento aos homens. O diabo sempre é limitado. Aqui, nesse momento, vai ser também limitado, apesar de ter mais liberdade, porque tudo corre segundo o controle e o plano de Deus. Ser de Deus e estar sob o controle de Deus é a maior bênção infinita e eterna para o ser humano. Aquele que está no controle é bom, é poderoso, e ele só permite a nós
àquilo que vai trazer algum bem, algum proveito para nossas vidas. A quarta coisa que eu quero aí nesse texto de Apocalipse capítulo 9 é que quando nós chegamos no versículo 11, diz que no versículo 1 que caiu uma estrela do céu. Olha atenção, versículo 1 diz: e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E essa estrela não é uma estrela, é um ser pessoal. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, aquela estrela. Então é um ser. Quem é esse ser que agora pode estar na terra, que lhe dá Deus a liberdade de destrancar e liberar demônios? Versículo 2: e essa estrela abriu o poço do abismo. Olha só, que coisa. E diz aí no versículo 11, e quando esses demônios em forma desses gafanhotos descritos aí a partir do versículo 7, né? E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. O livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele tenta encontrar a paralelos para tentar explicar a aparência desses seres, desses demônios. Ele semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Cavalos são rápidos, cavalos são fortes, e sobre as suas cabeças havia umas como coroa semelhante ao ouro. Eles tinham um aspecto de realeza. Os seus rostos eram como rostos de homens, havia uma semelhança humana, e tinham cabelos como cabelos de mulheres. Cabelos de mulheres. Ele tinha alguma coisa sobre a cabeça que tinham cabelos como cabelos de mulheres. Os homens naquele tempo usavam também cabelos compridos, vocês sabiam disso? As mulheres usavam os cabelos mais compridos do que os homens, mas não era essa a diferença entre o cabelo dos homens e o cabelo das mulheres. É porque naquela época, como hoje, os cabelos das mulheres são bonitos, né? As mulheres cuidam dos cabelos, né? Você vai chegar lá na casa, abre lá o armário do banheiro, lá de casa, o shampoo mais barato é o meu. Os vidros mais bonitos, mais caros, mais importados é o da Margarida, né? As mulheres são vaidosas, as mulheres, né? Então, quando fala cabelos de mulher, não é somente por causa do comprimento, era também um aspecto de formosura naquela terrível aparência daqueles seres. Olha, e tinham dentes como de leões, havia alguma coisa pontiaguda, havia alguma aparência neles, alguns esporões que lembravam a bocarra de um leão, e tinham coraças como coraças de ferro. Havia um proteger deles, e eles eram barulhentos como o ruído de asas, era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Há uma aparência desses demônios que foram liberados de coisas terríveis, e mais terríveis ainda é o que eles fazem. Quando eles atingem um homem, o homem fica em dores terríveis, que prefere a morte do que a dor, e embora ele possa tentar cometer um suicídio, ele não morre. Diz que a morte vai ser afastada da terra durante aqueles 5 meses. Agora eu volto para você no versículo 1 e o versículo 11, para você entender isso. Quem é esse ser que caiu na terra? Quem é esse ser
que estava comandando esse exército, no versículo 11, gafanhotos, segundo Provérbios 30, 27, gafanhoto não tem rei, né? É uma observação da própria natureza. Os gafanhotos, eles agem em bandos, né? E não tem liderança, é diferente de alguns outros animais, alguns bichos, insetos. Mas esses demônios aí, eles tinham uma liderança, e tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, e diz até o nome dele, em hebreu, era o seu nome Abaddon, que quer dizer destruidor em hebraico. E em grego o nome dele é Apolion, que quer dizer destruidor em grego. O nome dele é aquele que veio para destruir, tanto no hebraico como no grego. Se discute muito quem é esse anjo. Minhas observações até agora estão se referindo a Satanás, tendo uma liberdade quase ilimitada de agir sobre a terra. Lucas capítulo 10, versículo 18, eu quero sempre que você deixe marcado Apocalipse capítulo 9, que vamos sempre voltar daqui a pouco. Lucas capítulo 10, verso 18. Jesus disse profeticamente: eu via Satanás como um raio cair dos céus. Sempre na Bíblia há essa visão de alguma coisa que cai dos céus. É visto em Apocalipse como uma estrela, e essa estrela é uma pessoa, é um ser pessoal. Ele comanda um exército de demônios, ele tem até nome. E um texto paralelo a Apocalipse capítulo 9 é Apocalipse capítulo 12, versículo 12, que é desse mesmo período. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Por isso, Apocalipse 12, 12: alegrai-vos, ó céu, e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já um pouco de tempo, que já tem apenas um pouco de tempo, ou um pouco de tempo lhe resta. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Os homens brincam com as trevas. Os homens estão brincando com coisas sérias. A Bíblia diz que por trás de cada ídolo que o homem faz para adoração, há demônios por trás. Pessoas, pode ser quem for, quando ela faz imagem de escultura e ela se prostra ou ela se dirige, ela está adorando demônios. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que todas as vezes que os homens estão invocando pessoas que já morreram, a fim de que possa ajudá-los aqui, ou com palavras ou com ações, eles estão na verdade invocando demônios. A Bíblia diz que todas as vezes que os homens estão tentando descobrir o futuro através de mãos, através de tarôs, através de qualquer coisa que seja, de borra de café, de qualquer coisa que seja, isso é obra de demônios. A Bíblia diz que todas as vezes que o homem está negando essa palavra, ele está adorando demônios. O homem pode estar fazendo isso sem saber, ou muitas vezes estão fazendo isso porque sabem, mas preferem as trevas do que a luz. Para eles, ao fazerem isso, eles estão pensando em alguma coisa boa. Sabe por quê? Porque o poder da maldade ainda não se revelou com a maldade para eles. No livro de Apocalipse, Deus vai permitir
que o diabo possa agir com muita liberdade, inclusive trazendo mais demônios para agir sobre a terra. E o que é que o diabo faz? Ele ajuda pessoas, ele tem misericórdia das pessoas. Não, não, não. Ele é destruidor. Ele aproveita a chance com ira para destruir o homem. É o que nós falamos aqui nesse ponto 4, amados. Os gafanhotos que têm um rei, Provérbios 30, 27, não tem. Ele é chamado, versículo 11, de destruidor. Destruidor é o oposto de salvador. Assim como tem o Cristo e o anticristo, o diabo é o destruidor, porque ele é o anti-salvador. Lucas 10, 18, Jesus previu a queda do diabo para a terra. O livro de Apocalipse diz que é nesse período que o diabo vem, e com grande ira, porque o tempo dele se abrevia, faltam realmente poucos anos, lá nesse período aí. E a pior poluição da história do universo acontece, Apocalipse capítulo 9. Olha, o homem está preocupado hoje com a poluição, está preocupado com a camada de ozônio. Ele vai estar preocupado com a camada de demônios que vai acontecer na terra. E subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha, e a fumaça do povo escureceu o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. A 8ª praga de Moisés, a praga de Deus no Egito, era a praga de gafanhotos. E quando Moisés liberou os gafanhotos, diz que a nuvem de gafanhotos era tão grande no Egito que escureceu o Egito. Diz que Faraó ficou apavorado com aquilo. Gente, nuvem de gafanhoto, gafanhotinho, que só come a vegetação, nem morde, nem pica pessoas. Imagine nuvens de demônios. Olha o que é. E olhe o que fazem. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 11. Pela primeira vez, as máscaras do diabo e dos demônios vão cair, e eles vão revelar o que é que eles são, o que é que eles fazem. 2 Coríntios capítulo 11. Por isso que eu digo, não dá para a gente ler, estudar isso sem ficar até apavorado, com pena, né? 2 Coríntios 11, 13. Porque os tais falsos apóstolos são obreiros da fraude, fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo do Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura, ele se transverte, ele é um travesti, né, de anjo de luz. Agora os demônios, agora o diabo está agindo com a máscara, e o povo está sendo enganado. Mas na tribulação, quando chegar nessa parte aí, quando Deus libera e ele pode agir com mais liberdade, ele revela o ódio, o asco, a ira, a sua intenção para com o homem, que é o quê? Destruir o homem. Só não mata todos porque Deus ainda limita a sua ação. Eu disse que ia abordar esse texto com 5 coisas, e nós vamos terminar com essa 5ª coisa. Eu quero terminar conforme eu terminei domingo passado. A Bíblia diz, gente, que isso não é falta de misericórdia de Deus. A Bíblia diz que isso não é falta da graça e do amor de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que essas coisas vão acontecer porque os homens escolheram isso. Os homens escolheram habitar na terra. Os homens escolheram as trevas porque não quiseram o Salvador Jesus.
não acreditaram no céu que ele prometeu, na salvação que ele realizou. Então eles vão ter que receber no seu corpo e depois na sua alma e no seu espírito todo o juízo de Deus, porque rejeitaram isso. O livro de Apocalipse, como eu falei, é um livro da graça de Deus. E o próprio fato de Deus revelar isso para nós hoje, por que para nós hoje? Nós não vamos estar aqui, nós que somos crentes, mas é para que a gente possa saber, para dar graças ao nosso Deus, e nós possamos então assim anunciar às pessoas, e as pessoas possam se livrar disto. Eu acho que não é demais, nunca é demais eu dizer para vocês, dizer aqui para nós, o meu maior medo, meu maior perigo, meu maior temor é porque as pessoas que receberão o maior juízo são as pessoas que ficarem, que ouviram esse evangelho e que brincaram com esse evangelho. Se você é do Senhor, afirme a sua fé no Senhor, a sua esperança no Senhor, vá para as fileiras dos que servem ao Senhor, porque se você for daqueles que são mornos, que nem você pode ter certeza, quanto mais imagine o juízo de Deus sobre você. Então isso é muito sério. Deus nos dá essa oportunidade de estudarmos, de conhecermos e de anunciarmos isto. Vamos orar, amados. Senhor Deus, o Senhor disse na tua palavra, ó Pai, que a tua palavra não pode mentir. Que o Senhor mandou o teu Filho ao mundo para salvar todo aquele que nele cresce. E essa mesma palavra fala que aqueles que não são de Cristo estão debaixo de um juízo. Quando lemos, ó Pai, agora no livro de Apocalipse, nós entendemos, ó Pai, que esse plano pode estar a qualquer momento no ponto de desencadear todas estas coisas. Ninguém pode afirmar que falta muito tempo para o arrebatamento da igreja. Ninguém. Ela é iminente. Jesus pode voltar a qualquer momento. Teu povo deve estar preparado. E aqueles que ouvem essa mensagem devem se preparar também, ó Pai. Nós hoje estivemos diante de coisas muito maravilhosas. Muito mais maravilhosas do que nós até podemos imaginar e entender a extensão dessas coisas. A gente quisera poder entender e falar muito mais, mas somos limitados, ó Pai. E nós rogamos, ó Pai, que o Senhor dê uma sede, um despertamento espiritual na vida da tua igreja, para querer aprender da tua palavra, para que sejamos verdadeiramente bereanos, estudantes, comprovadores, questionadores, estudiosos, e essa palavra tenha tanto impacto na nossa vida, que transforme cada um de nós num verdadeiro servo, batalhador, consagrado do Senhor. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos. Tempos difíceis, mas tua graça tem nos ajudado e por ela te damos graças em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós estamos orando, deixe os olhos fechados, por favor. Sempre é bom nós darmos uma oportunidade. Se alguém aqui ainda não é de Jesus, ainda não fez sua decisão por Cristo, de fazer agora a sua decisão por Cristo. Você é pecador. O salário do pecado é a morte. Jesus veio para morrer pelos pecados de todo aquele que nele crê. E Jesus oferece esse perdão. Amém. Então,
Deixa eu ver aqui, se lembrar do seu nome. Beto, né? Bessa. Deus te abençoe. Está vindo aqui para a decisão dele. Tem mais alguém hoje que está querendo fazer sua decisão de crer no Senhor Jesus como seu único, seu todo salvador da sua vida? Vem aqui à frente. Hoje é dia de salvação. Tem alguém? Fica em pé, vem para cá. Louvado seja Deus. A Yolanda também está fazendo a sua decisão por Cristo. Tem mais alguém? Deus hoje está falando ao seu coração, resgatando, querendo resgatar a sua vida. Você é crente no Senhor Jesus Cristo mesmo. Hoje é dia também de você estar consagrando sua vida ao Senhor, fazendo novos propósitos, sendo muito mais grato a Deus. Olha só o que Ele está revelando, nos ensinando aqui. Hoje é um tempo muito especial. Pai querido, rogamos a Tua bênção para o Bessa e para a Yolanda, que hoje vem à frente, declarando Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. E hoje também, ó Pai, eu sei que Tua palavra tem chegado com muita intensidade, assim como no meu coração, no coração de muitos do Teu povo. E faz essa palavra brotar, faz essa palavra crescer, faz essa palavra frutificar em nossas vidas, ó Pai. Dá-nos crentes aqui na terça-feira da nossa coinonia. Dá-nos crentes aqui na nossa escola dominical para estudar a Tua palavra. Dá-nos, ó Pai, servos e servas do Senhor, fiéis para investir na Tua obra, fiéis para Te servirem, Senhor. Faz isso na Tua igreja, ó Pai, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ô Bessa e Yolanda, sentem ali naquela cadeira que o irmão ali, Romildo, vai estar falando com vocês. Então vamos ter um momento de oração silenciosa e depois estaremos encerrando o nosso culto.